Já temos alguns vídeos aí no canal, vocês sigam. É o seguinte, vamos falar hoje sobre crase. Crase, na gramática, crase é o seguinte, crase é a junção, vamos dizer que isso aqui seja uma preposição e aqui seja um artigo, ou um a, sem ser artigo mesmo. Num pronome aquela, por exemplo, tem o a ali, aquele a não é artigo, mas ele faz junção com a preposição a. Quando junta a preposição a com o artigo a, entre duas palavras, que você vai pronunciar, você não vai dizer assim, de lugar a lugar. Você não vai pronunciar, por exemplo, quando você assiste uma peça, porque assistir pede a preposição a, vou assistir a. Aí não tem a peça, o artigo de peça, aí junta aquilo ali, vou assistir a peça. Não se escreve assim, nem diz, vou assistir a peça. Aí para evitar isso, aí fez a junção, aí dá a junção. Juntou os dois A's. O A da preposição, o A preposição, que o assiste pede, e o A artigo da peça, a peça. Juntou os dois, aí fez aquela fusão. Quando faz aquela fusão, para nós mostrarmos ali que ali tem os dois, aí usa, ali dá-se a crase. Aí para mostrar a crase, a gente coloca o sinal agudo, agora só que ao contrário, o sinal agudo é assim, ó, aí você coloca assim, em cima do A. Quando você coloca em cima do A, ao contrário, entendeu? Assim, ó. Sinal agudo, né? Aí vamos dizer que aqui seja a letra, o A. Sinal agudo é assim, você coloca ele assim, ó, em cima do A. Então você está dizendo que ali existe crase. Esse sinal é chamado indicador de crase. É o seguinte, ele pode aparecer de várias maneiras. Dizem, entre palavras iguais não há crase. Não há crase. Agora, eu e alguns nós vamos explicar, eu vou explicar por quê. Só vejo um comentário, eu mesmo aprendi assim, não tem crase, não tem crase, não tem crase, aí vamos ver por quê, eu vou explicar por quê. Por que não tem crase? Porque cara a cara, olha, isso, já tem esse A já existe, que é a preposição, isso aí já existe. Vamos dizer, cara a cara, por ele diz, palavras iguais não tem crase. Aí diz, cara a cara, não tem crase. Dia a dia, não tem crase. Cara a cara, não tem crase. Por quê? Porque cara a cara não já tem a preposição, cara a cara não já tem a preposição, e aquele último A ali, você tira ele cara a cara, não pega um artigo? Pega um artigo. E ali tem uma preposição no meio, não já tem a preposição e não tem um artigo ali? De cara, olha, de cara a cara, não já tem aquela preposição já tem, é natural. Aí não tem o a cara? Tem o A, o artigo. Ali era para ter uma preposição, não era? É claro que sim, mas não tem. Por que não tem? Porque se são palavras iguais, sim. Palavras iguais, não são palavras iguais? Não são as palavras iguais cara a cara? Se eu não botei na primeira cara, olha, cara a cara. Se eu não botei nesse cara aqui, olha, nessa cara, eu não botei um artigo, naquele outro eu também não boto. As palavras são iguais, eu não vou. Se aqui não tem, ali também não tem. Então, por isso é que não tem a crase. Não tem a crase por causa disso. Porque aqui não botou o artigo nessa, como é que eu vou botar na outra? Se eu não estou definindo, porque se eu botar o artigo A, eu estou definindo a cara, né?
E aquela outra tem que definir também, não é para, né, os dois são iguais, um aqui não espelha o outro, não é espelhando, um não está espelhando com o outro, não são iguais. Se eu colocar assim, da cara, a cara tem crase, porque eu coloquei o A antes, mas cara a cara não tem, por quê? No primeiro não foi colocado o artigo definido, então no outro eu não vou definir também. É por causa disso. Não pode somar diferente. Não são iguais, tem que ser igual. Se eu não coloquei aquilo, eu não coloco. Dizem, pronto, de segunda a sexta, aí não tem crase. Por quê? Porque de segunda, na segunda, eu não botei o A na segunda, não. De segunda a sexta. Eu não botei o A aqui, não, de segunda, não. Eu botei só o D e o E, uma preposição D. Antes de segunda, e lá e de segunda a sexta, esse A já existe, que é a preposição. Aí na sexta não tem o artigo, não tem o artigo. Por quê? Porque eu não botei na segunda. Mas se eu botar assim, da segunda a sexta, aí tem crase. Porque eu coloquei o artigo A aqui, definido, então no outro, na sexta lá, eu tenho que botar artigo. Aí fez os dois A's aqui, né? A preposição com A, aí por isso eu coloco crase. Porque tem o artigo aqui e lá também tem. Então, por isso é que não coloco. Eu só por isso é que eu não coloco palavras iguais, porque não tem o A aqui antes. Nem termos iguais. Mas se tiver o termos iguais, tem. De segunda a segunda, de segunda a sexta, eu estou dizendo é de segunda a sexta, sempre de segunda a sexta. Mas quando eu digo da segunda a sexta, quando eu digo que eu coloco o artigo nesse, definindo esse, eu tenho que definir o outro. Aí boto crase. Tendo da, eu boto crase. Se não tiver o da, eu não boto crase. Eles dizem assim, eles não dizem assim, sobre lugar, né? Bahia, vai para Bahia, vem da Bahia, não sei o que, vai para Paris, vem de Paris, não tem crase. Não tem crase, né? Esse problema do lugar, porque o lugar não pede. Uma cidade, que é a cidade que pede crase, poucas. Estado, alguns, mas não é pedir crase, é pedir o artigo A. Porque se eu vou a algum lugar, aquele A já existe. Por exemplo, eu vou ao Rio de Janeiro, aí eu vou ao Rio de Janeiro. Esse A é a preposição e esse O é o artigo, juntou aí. Só que juntou um O com A, aí não precisa, entendeu? Crase não. Mas se eu vou à Bahia, aí... Não, por quê? Porque você não vai dizer assim, eu venho de Bahia. Não, você diz, eu venho da Bahia. Eu venho da Bahia. Eu vou à Bahia. Aí você bota crase, eu vou à Bahia. Para onde você for, ela pede essa preposição. Aí se for pedir o artigo antes, aí ele diz também, olha, casa só tem crase se for a casa dos outros. A minha não tem. Rapaz, vamos explicar direitinho por quê, né? Isso aí não acho muita lógica essa explicação, não. Por quê? Porque é o seguinte, minha casa não pede crase. Eu vou dar só um pouquinho de exemplo, senão vai ficar muito longo e eu termino sem explicar tudo sobre crase. Eu digo assim, quando eu chego em algum lugar, eu digo, tu vem de onde? Eu digo, venho de casa. Venho de casa. Teve crase aí? Teve A aí, artigo? Não, eu não disse eu venho da casa. Eu disse eu venho de casa. Eu venho de casa da minha casa, eu venho de casa. Eu venho de casa. Não boto. Aí eu vou à casa. Chego à casa. Pronto. Se eu venho de casa, eu vou à casa, eu não vou botar crase se eu venho de casa. Então eu não boto crase. Se não tem o artigo aí, eu não vou botar o artigo em casa. Agora se eu disser assim, eu não vou dizer assim, eu venho de casa de João. Não, eu venho da casa de João. Quando é outra casa de outra pessoa. Eu não vou dizer, eu venho de casa de João. Não, eu venho da casa de João. Quando é a minha, eu digo, eu venho de casa. Quando é a dos outros, eu digo, eu venho da casa de fulano. Aí não entrou o daí? Entrou esse artigo? Então, se entrou esse artigo, junto com a preposição, aí faz a
fusão, que chamamos crase, né? Lembre que quando ele junta é crase. O acento é que é grave, o acento grave, que é o indicador de crase. Quando é minha casa, quando é a casa de fulano, aí coloca. Por quê? Eu expliquei a você. Quando você vem da casa de fulano. Quando você vem de casa, eu venho de casa. Eu venho da casa de João, eu venho de casa. E outras coisas que eles falam também. Palavra repetida, que eu já falei. E assistir. Por exemplo, se eu disser assim, o médico assistiu o doente, o paciente. Eu posso botar crase? Posso. Posso botar crase. Se o médico foi lá e o paciente estava em cima da cama cantando, tocando uma música, entendeu? Às vezes tem paciente que gosta de cantar música. E pode ter alguém ter levado um violão para ele, entendeu? Assim, na hora da visita, levou um violão e ele estava tocando. Aí o juiz não, o médico, tá certo. Foi lá assistir o doente. Aí bota crase. Pode ser. Mas se o médico estiver ajudando, cuidando, não se coloca crase. Por quê? Porque a gramática é quem pede isso. Eu vou assistir, eu estou assistindo no caso de ver, estou vendo. Estou vendo. É o ver pede crase. Agora o ajudar não pede crase. Como assistir a peça, né? Tem crase. Vou à peça, vou ao cinema. Tem crase isso aí. Tem vários tipos de crase. Tem a crase também, que ela é colocada sobre o pronome. Pronome aquele, aquela, né? Quando você... Aquele termo antes pede a preposição, aí vai e aparece aquele pronome ali, aquele. Aí juntou o A daquele, que é um A, né? A vogal do primeiro pronome, aquele. O A juntou com a preposição, aí fez crase. Aí coloca-se o acento. Por exemplo, fui àquela cidade, pronto. Quem vai a algum lugar, não é? Quem vai a algum lugar. Já entrou a preposição ali. Vai a algum lugar. Aí, aquela já tem o A, aí juntou o A, preposição com o A de aquela, aí você vai ter o aquela, você vai colocar o acento grave, no primeiro A de aquela. Lembre que o acento é como se fosse um agudo, agora o contrário. Eu digo assim, fica mais fácil de entender. Questão de crase. Em questão de modo, por exemplo, às vezes viajamos, esse tem crase, porque advérbio em questão de modo, de tempo, entendeu? De lugar, tem crase também. Você pode dizer assim, marquei uma aula para as 2 horas. Não tem crase. Era para ter. Mas não tem crase porque até essa preposição para, né? Aí antes de preposição não se coloca crase. Eu já vi alguém dizer que o até pode se levar crase no até. Na preposição até pode se usar crase depois dela. Se é facultativo. Então, se é facultativo, eu não explico isso. Eu não ensino, não bote crase, pronto. Se é facultativo, tanto faz botar como não botar, então não bote nenhuma preposição. Não é isso. Para não confundir a pessoa. Pronto, não bote diante de preposição, depois de preposição, não coloque crase. É o que que a gente deve fazer, é isso. Então, é porque eles colocam pegadinhas nas crases. Eu vou passar para vocês, tipo, algumas questões que vêm com crase, para a gente analisar uma por uma.
uma por uma, para quando você for ao concurso. Essa aula principalmente é para concurseiro. Quando você for para concurseiro, for a um concurso, aí você vai passar de letra. Você veja, quando eu digo eu fui ao, tá vendo? Aí tem a preposição e tem o artigo, ó, entendeu? É por isso que eu digo ao. Mas se for feminino, eu vou dizer a. Aí eu não vou dizer a. Aí eu vou botar a escola, se eu for à escola, no caso. Aí eu vou à escola, eu tenho que botar a crase, porque eu vou tá pedindo a preposição, né? E vou, quem vai, a. Aí para dizer a, vai botar a crase. A crase, lembrando, é uma junção do artigo. Esse artigo é o artigo A, pedido pela palavra. A palavra da frente está pedindo. Verbo não pede preposição. Verbo não pede preposição. Preposição a. Se ele pedir a preposição a, mas ele não pede artigo. Já viu um verbo não pedir artigo? Verbo não tem artigo, porque artigo é para substantivo. Então o verbo não tem crase. Antes de verbo não tem crase, é claro. No caso de a moda, por exemplo, que eles dizem assim, eu vou cortar meu cabelinho, meu cabelo, a moda de fulano tal, essa comida, a moda mineira, a mineira, essa comida, porque, deixa eu ver, eu não sou muito bom de entrar em restaurante não, mas você pode dizer assim, é a comida, a mineira, você chega em Minas Gerais, tem aquelas comidas diferentes, né, que diz, não, essa comida de Minas, não sei o quê. Aí comida a mineira. Quer dizer, a forma, né? A maneira mineira. Aí é crase. Vou dizer o meu cabelo, a moda de Ronaldinho. Quer dizer, aí tem crase também. Você está se falando em modo de maneira. Eu vou preparar uma aula trazendo os exemplos para vocês. Mais uma vez, um abraço.